live de hoje é Juventude e Esporte. Professor, como sempre é de praxe, a nossa primeira, né, pergunta aí para estar introduzindo aí o tema é a questão, né, para iniciar nossa conversa, seria perguntar a sua concepção ou ideia a respeito desses dois temas do ponto de vista da administração pública, né, a questão da juventude e do esporte. Que é, né, a experiência de administração pública que o senhor gostaria de falar para nós. Bom, primeiramente eu quero dar boas-vindas a todos que estão participando da nossa live, aqueles que vão assistir, né, futuramente, todos sejam bem-vindos. E é interessante estarmos juntos aí para essa reflexão de mais um setor da vida pública do nosso município, hoje especificamente juventude e esporte. Para dizer o que nós entendemos de juventude e de esporte, nós poderíamos fazer aqui também, né, um grande debate sobre esses conceitos. Mas para nós, desde o começo, e a gente sempre teve essa visão, até pelo trabalho que nós temos em relação à juventude, né, a juventude para nós não é um setor secundário. A juventude faz parte integrante da sociedade, obviamente, né? E nesse período da juventude da nossa vida, da vida humana, é um tempo próprio para o amadurecimento, para começar a assumir uma responsabilidade e preparar aí o próprio futuro e também estar se colocando perante a sociedade, né? Então, um tempo de mudança, um tempo de esperanças, um tempo que a juventude coloca na mesa da sociedade, vamos dizer assim, as melhores ideias. É o momento do idealismo, do sonho, né? E isso é importante. E a gente tem nessa questão, né, as juventudes em todas as etapas da história da sociedade humana sempre esteve presente, né, puxando a sociedade mais à frente, já que os adultos vão ficando mais conservadores, né, em todos os aspectos da vida social. Ora, esse tempo de idealismo e de sonhos, nós temos que ajudar a construir também, ajudar a formatar também, para que realmente os princípios basilares da sociedade possam ser, vamos dizer, estruturados na mente dos jovens e possa garantir o futuro da nossa sociedade. Quero lembrar também que o período da juventude é o tempo da alegria, da festa, da convivência, é o tempo, né? E é claro, é o tempo do estudo, né? Dos estudantes que hoje estão aí tristes porque a escola está fechada, né? Esse é um período também do estudo e da formação. Isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada, da nossa existência no mundo. Agora, do ponto de vista do esporte, eu quero lembrar também que a questão do esporte, na nossa concepção, não é uma coisa secundária. Muito pelo contrário, é uma condição necessária para a saúde, então, para o desenvolvimento da vida saudável. Então, nesse sentido, quando a gente pensa no esporte, nós estamos pensando em investir na própria saúde, né? E, além disso, né, da questão do corpo são, né? Mens sano e corpore sano, além dessa questão, nós temos o quê? Nós temos que o esporte é um processo de educação, educar para o respeito, para os limites, para a disciplina, para o bom comportamento, né? E todo o trabalho do esporte também é um entretenimento que se cria dentro da sociedade, onde as pessoas encontram seu momento de lazer, de distração, de alegrias, né? Então, o esporte, a gente enxerga nesse contexto, professor Fabinho. O esporte para nós não é só futebol, né? O futebol é, sim, o esporte mais favorito, mais popular, mas o esporte e as políticas públicas de esporte devem abranger o máximo possível todas as modalidades que são possíveis dentro dos limites do nosso município, dentro do município como o nosso, né? Então, eu quero só reforçar essa ideia, então, dessa concepção da juventude e do esporte. E lembrar que esporte e juventude tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, embora o esporte seja para todas as faixas etárias, mas a juventude tem um impacto bastante grande dentro dessa questão, dessa política pública tão necessária dentro do município, como já disse. E as políticas de juventude e de esporte, elas perpassam todos os espaços de um trabalho público. Então, quando nós administramos, nós tínhamos uma ação, né, conectada com a cultura, com a educação, né, com a própria promoção social e, portanto, fazendo essas interfaces, né, que os jovens realizam, né, e produzem esse trabalho do esporte e das próprias políticas de juventude. E nós sabemos que os jovens estão presentes em todos os aspectos da vida pública, né? Por isso, portanto, fazendo essas interfaces e sendo protagonistas, na medida do possível, né, das ações que são realizadas. Com certeza, professor. E nós que trabalhamos com jovens, estamos
né, estamos todos os dias com nossos jovens, nossos alunos, sabemos aí o prazer que eles têm na prática do esporte junto com a gente. Então, a gente sabe a importância disso. E como o senhor comentou aí, falou esporte, automaticamente o brasileiro em si não tem jeito de fugir da questão do futebol, né, que é uma coisa eminente ali na prática esportiva, porque uma simples bola ali, eles estão num campinho de terra e estão lá brincando as crianças, na escola a gente vê esse sucesso que é. Então, temos que começar com a questão do futebol. O campeonato de futebol amador de Peranguinho, por exemplo, né, foi uma iniciativa de sua administração? Não, não, de jeito nenhum. O futebol amador de Piranguinho já existia. Aliás, né, como nós falamos, Piranguinho sempre teve uma prática esportiva inerente aí à história da nossa comunidade. A gente vai ver até nos nossos livros aí publicados, nós temos história do esporte desde anos anteriores. Eu quero lembrar, por exemplo, quando eu era criança, lá na década de 60, desculpe falar desse tempo todo, mas eu subia no caminhão junto com muitas pessoas e todos íamos a Brasópolis ver o Esporte Clube Piranguinho disputar o campeonato, né? E era emocionante, então eu sonhava com o dia de assistir o jogo. Eu tinha lá menos de 10 anos nessa época, e, portanto, já era uma alegria. Meu irmão Zalor jogava no time titular, o Dimos era do time aspirante. Então, essa coisa do esporte sempre esteve muito ligada aí ao dia a dia da história do nosso município. Agora, nós, quando entramos, Fabinho, nós chegamos no momento que estava para ser iniciado a 13ª edição do Campeonato Amador de Piranguinho. E nós começamos, eu marquei até uma data, se não me engano, dia 15 de maio de 2005, nós iniciamos esse campeonato, o 13º campeonato. Né? Então, eu quero lembrar que naquela circunstância de começando a administração, aprendendo ainda, gatinhando sobre os aspectos da administração pública, a gente tinha muitas tarefas a serem realizadas, mas uma delas a gente não deixou atrasar, foi justamente o início do campeonato. E nós tínhamos que cuidar do campo, recuperar o campo, o gramado estava ruim, o alambrado cheio de buracos em vários pontos, né? A arquibancada precisava de uma limpeza, porque até pelo final de ano, muita chuva, aquilo criava um lodo, e portanto, a situação toda estava precária. E nós tivemos que trabalhar, preparar e organizar. E nós tivemos ali como primeiro patrono homenageado, né, no período nosso, né, o senhor José Lemes, nesse campeonato. E nós iniciamos esse campeonato com uma apresentação de aeromodelismo, e foi muito bonito, né? E, no final, quem foi campeão nesse ano foi o Botafogo. Aliás, no ano seguinte, né, o 14º campeonato também amador, que terminou em dezembro, nesse ano nós homenageamos o Vanildo e o Gatinho, que foram dois brilhantes jogadores aí em tempos passados, né, do esporte piranguinho. E o jogo final foi muito emocionante, porque o Botafogo e a Juventude, eles disputaram lá acirradamente 45 minutos do segundo tempo, se não me engano, o Lair fez um gol pelo Botafogo, e o Botafogo foi o ex-campeão, né, do campeonato aqui em Piranguinho. Então, eu lembro desses detalhes. Então, nesse aspecto, o campeonato amador já era uma tradição, e nós fizemos o máximo possível para dar estrutura de campo, estrutura de árbitro, né, e todo o apoio necessário para que em todos os anos da nossa administração o campeonato fosse cada vez mais participado. O futebol é a paixão do brasileiro mesmo, né, professor? Eu acho que o senhor já até falou bem sobre essa pergunta que eu vou referir aqui agora, mas se puder completar ela. E se tratando ainda de futebol, que atividades eram desenvolvidas em sua gestão? Né? Teve outras situações? Não era só o campeonato, né, do futebol amador. Nós tínhamos o campeonato de veteranos que acontecia aos sábados, a gente dava apoio a um campeonato de veteranos também que ocorria lá no distrito de Santa Bárbara. Tinha um campeonato regional que o pessoal também era levado a participar, que envolvia a cidade de Itajubá, Brasópolis, Paraisópolis, Santa Rita, Pedralva, Piranguinho. Né? Participávamos também, Fabinho, da Copa Valônia, com vários times, né? Desde o Sub-11 lá, as categorias de 13 anos, 15 anos, 17 anos, portanto, envolvendo também jovens, né, nesse processo. E nossos times, né, principalmente no futsal, chegaram a ganhar vários troféus, e é interessante porque quando nós começamos a administração, não tinha assim um espaço próprio da prática esportiva, mas nós criamos uma secretaria posteriormente, né, e fomos ali acumulando os troféus que foram, né, símbolos das vitórias dos vários times dentro de Piranguinho, naquele contexto, que foram se tornando vencedores. Então nós disputamos em Sebastião do Rio Verde, Caxambu, Brasópolis, Itajubá, Poste Calda,
Tivemos o campeonato de futsal também em Itajubá, futsal Pedro Mendes, né? Criamos o torneio Sabarazinho de futsal aqui em Piranguinho, que é realizado de março a setembro. O futsal da Independência, né? Eu lembro de um ano lá que tinha mais de 190 atletas envolvidos, né? Jogando e participando desse campeonato. Teve até torneio de futebol de areia, né? Lá no Beira-Rio, um ano que ainda a gente não tinha construído a quadra. O torneio Mário Cândido. E a gente apoiava os atletas que queriam participar, né, fora do município na medida do possível. Eu lembro e destaco aqui 3 situações importantes. Nós fomos vice-campeões na 18ª Taça da EPTV. Foi um jogo emocionante, né, que nosso time empatou com o time adversário. E você estava lá, né? Nossa, eu fiquei, um jogo muito emocionante, né? Saímos vice-campeão, porém não fomos derrotados na partida final. Foi interessante, né? A seleção brasileira de Masters, que nós trouxemos em 2009, né? Na época foi uma festa comemorativa. Nós tínhamos já há pouco tempo iluminado o campo de futebol, o estádio nosso, né? E foi muita gente no campo. Realmente foi uma data memorável aí para o nosso Piranguinho. E até, olha só, como a gente valorizava o esporte. Nós tivemos até um bate-papo com os craques, com craques do passado, né, dos anos 90, dos anos 60, que discutiram um pouco da história do futebol de Piranguinho na Casa da Cultura, né? Então, o esporte, para nós, ele era envolvido, né, o futebol, desde os campeonatos. O que a gente pudesse fazer, nós estávamos apoiando e acontecendo. Sim, professor, né? Agora mudando um pouquinho, né? Sabemos que o esporte não é só futebol, né? Na sua administração, né? Preocupou-se com outras atividades esportivas? Poderia citar algumas delas? Muito bem. Eu vou falar o seguinte: a gente estava no processo de fazer, tinha muita necessidade, né, de trabalho, muita infraestrutura a ser feita. Então, a gente avançou no processo esportivo dentro dos limites da época. Né? Mas, olha só, e aí eu faço também a ponte com a questão da juventude. Nós criamos aí vários eventos, por exemplo, Desafio da Independência. Todos os anos a gente reunia várias equipes, né? Teve um ano que eram 40 equipes que percorreram em torno de 8 quilômetros, uma espécie de caminhada, de enduro, né? com várias provas a serem realizadas, né? E isso movimentava a juventude, principalmente a juventude e os adolescentes daquela época, né? Nós tínhamos o Enduro a Pé de Moleque, que era uma iniciativa da ONG Primatos, aliás, uma alegre lembrança que eu tenho desse movimento, né? Uma juventude animada, interessada na questão ambiental, e fazia uma parceria muito, muito próxima junto com a administração, e nós tínhamos aí um evento no qual não só o pessoal de Piranguinho participava, mas também vinham equipes de outros lugares, né, de outros estados, inclusive, e tornava-se quase que um evento turístico, né, um evento que movimentava a cidade. E era muito bonito, muito gostoso de ver a alegria da juventude, do pessoal, a comissão né, que preparava esse trabalho era muito bem organizada, e as equipes que participavam, né, e davam sangue ali para concluir as provas que eram propostas. Então, o Enduro a Pé de Moleque, né, onde você, como dizia lá o orientador, lá, né, entrava inteiro e saía moído, né, nessa atividade, né? Outra coisa que nós inovamos e começamos foi a questão da prática do skate, né? Nós tivemos aí os primeiros campeonatos de skate em Piranguinho. Olha só, caminhada, enduro, skate, não é só jogo de futebol, né? Até campeonato de maia, foi uma vez só, se não me engano, mas a gente não conseguiu dar prosseguimento, mas até jogo de maia nós introduzimos uma época, né? A corrida rústica rumo a São Silvestre, né? A gente reunia vários atletas que vinham de fora e de Piranguinho, e era uma corrida dentro de Piranguinho, e os vencedores, a gente dava o prêmio. Qual era o prêmio? O prêmio era participar da corrida de São Silvestre. A prefeitura dava o transporte, dava lá, né, a hospedagem e dava o passe para participar da corrida de São Silvestre, né? Inclusive, gente nossa foi também fazer corrida na mini maratona de Paraty, também dentro desse contexto da corrida rústica. Aí teve vários grupos, grupos de parkour, grupo de jiu-jitsu, né? E outros, né? Aikido, por exemplo, né?
Então, essas atividades todas, que eram, até muitas dessas atividades nasciam dentro dos projetos, né, de envolvimento com a juventude, e a gente tentava dar incentivo em outras áreas de esportes. Outras modalidades a gente não tinha estrutura para fazer, mas o que tinha e que era demandado junto da juventude, a gente tentava avançar. Uma coisa importante também é que a gente dava sempre um apoio muito forte aos esportes da escola estadual, do GENG, né? E ali a gente arrumava estrutura para que os meninos da escola fossem disputar, onde havia várias modalidades do futsal, peteca, xadrez, handball e outros tantos, né? E assim por diante, nesse contexto. Isso aí é interessante. Mas para isso, professor, né, para ter essas práticas de esportes, né, tiveram que ter investimentos. Né? Então, quais investimentos na infraestrutura do esporte ocorreu no seu mandato? Olha, basicamente, quando nós assumimos a administração, né, se você fosse observar a questão de estrutura desportiva, nós tínhamos um campo de futebol, alguns campos, né, no setor rural, mas na estrutura dentro da cidade, na área urbana, pouco. Né? Nós tínhamos o Reizão e tinha a quadra do próprio ginásio, né, da escola Sebastião Pereira Machado, que não era coberta nessa época. E a quadra no Legário também. O Legário já tinha uma quadra, uma pequena quadra lá. Então, mas aí nós construímos, tivemos que investir nessa infraestrutura. Então, eu construí lá a quadra de esporte Newton Campo Guimarães, que fica no Beira Rio. Construí a pista de skate Flávio Mendonça, lá no Beira Rio. Construímos a quadra de esporte Raul Andresa, lá no Santa Efigênia. Construímos a quadra de esporte Mário Cândido da Silva, que hoje é um polo esportivo coberto, né? No distrito de Santa Bárbara. No estádio municipal, no campo onde aconteciam os principais campeonatos, né, nós tivemos que construir os vestiários, né, novos vestiários, aumentamos a arquibancada, e uma coisa muito importante foi a iluminação do campo, que foi até um projeto que a gente correu atrás aí para conseguir o recurso e fazer a iluminação do campo. Né? Iniciei também a primeira fase da construção e ampliação, da ampliação do Reizão, né, naquela época. Em parceria, fizemos o vestiário do campo de Santa Bárbara, junto com os moradores e o pessoal do esporte lá, que estava interessado na construção desse vestiário. Construímos a quadra da Escola Almerinda, fizemos a construção da quadra Ambrósio Isabel, no Pinhal Redondo, construímos também a quadra de esporte no Açudinho, né? E nós tínhamos um projeto também na quadra do Legário, só que naquele contexto de melhoria da quadra, eu já estava até adaptando um projeto junto com a educação, tinha um problema do terreno, né, da propriedade, que era da rede, mas depois o prefeito Toninho conseguiu um recurso e começou a construção, construiu quase toda a quadra lá, ou fez o projeto e construiu a quadra do Olegário, que depois acabou sendo terminado pela administração atual. Então, foi toda uma preocupação, né, de investimentos, de estrutura. Se você pensar em Piranguinho antes, quando a gente entrou, era difícil ter uma obra, olha tanto de obra que nós fizemos dentro do setor de esporte, né, num contexto que praticamente não tinha quase nada. E também uma coisa, eu ajudei a interferir para a cobertura da quadra da escola Sebastião Pereira Machado. A escola tinha uma verba dentro do município, né, que era insuficiente, né, pequena, menos da metade, e a gente conseguiu a verba complementar para a cobertura da quadra da escola Sebastião Pereira Machado. Realmente várias quadras, lembro de todas as situações ocorridas, de construção, né, das novas quadras, dos novos espaços aí esportivos. Mas o pessoal está participando aqui, professor, e tem uma pergunta aqui uma pergunta que não quer calar, né, sobre o Reizão. O que aconteceu para que ele tivesse que ficar um bom tempo parado? É a angústia do pessoal. O Reizão, né? Bom, o Reizão tem o seguinte, o Reizão não era projeto nosso quando estávamos na administração, uma vez que ele já estava lá construído, né? Era só, a gente sempre pintava a quadra dele, limpava e tal, mas não havia essa necessidade. O que aconteceu? Uma vez o deputado Virgílio Guimarães me ofereceu uma verba, se não me engano, de 160 mil para investir no Reizão, né? Ele viu o prédio e falou assim, olha, Dona, eu vou te arrumar um recurso, você vai fazer uma reforma legal nesse prédio aqui. E nós contratamos um engenheiro na época para fazer o projeto e ele observou que havia uma situação de perigo na estrutura do Reizão, do telhado. Aí foi chamado um engenheiro especialista, né, em estrutura, e ele apontou lá, fez um documento
dizendo que a estrutura, né, a cobertura do Reizão podia cair qualquer hora e, portanto, poderia durar 100 anos, mas podia cair no minuto seguinte. E que aconselhava interditar o Reizão. Então, nós comunicamos à Câmara Municipal e, enfim, foi interditado. O que aconteceu? Aquele recurso que o deputado tinha oferecido não dava para fazer essa mudança, porque tinha que desmanchar o telhado do Reizão e fazer de novo. Então, corremos atrás de um recurso maior e conseguimos um recurso total para fazer todo o projeto. Só que esse recurso ele vinha do Ministério do Esporte e seria executado pela Secretaria de Esporte do Estado, né? E, na época, o deputado tinha um acordo com o governador e fizeram esse tipo de trâmite da emenda. E, inclusive, eu tive até que fazer um documento autorizando o Estado a fazer intervenção na construção do Reizão. Porém, aconteceu um negócio muito estranho. Naquele ano, naquele período, né, o recurso ele era via Caixa Econômica. E o Estado não acelerou o procedimento e foi perdendo todos os prazos para a execução da obra. E, não sei, perdeu a verba exatamente, né? E não era responsabilidade do município. Então, nós ficamos ali sem o recurso. O que eu fiz? Voltei no deputado e chorei as mágoas e falei, olha, nós precisamos agora recuperar o nosso Reizão, uma vez que está condenado e a gente não pode abrir lá do jeito que está. Aí ele me arrumou de novo uma outra verba, porém agora uma emenda direta para o município, na época quase 400 mil, que daria hoje em torno de 700 mil reais pela correção. E o que nós tivemos que fazer? Eu tinha duas opções. Ou eu arrumava o Reizão no tamanho que ele era, pintava ele e acabava, porque eu já estava chegando no último ano do meu mandato, né? Eu estava no último ano do meu mandato, ou eu mantinha um projeto de ampliação, que era o sonho que eu tinha, e que o pessoal aprovava também, porque a cidade estava crescendo e precisava de um espaço mais adequado, a quadra no tamanho oficial, né? E, portanto, a gente chegou à conclusão, né, depois de ouvir muitas pessoas, que nós deveríamos partir para o projeto de ampliação. Bom, como era o último ano do meu mandato, fiz o projeto, né, fizemos a fundação, aí fomos perceber que toda a base do Reizão não tinha condição de ser aproveitada, e veja bem, eu poderia, de fato, até ter desmanchado o Reizão e fazer de novo a estrutura que tinha ali de uma forma mais nova, né, uma nova construção. Mas em respeito à memória do senhor João dos Reis, né, foi prefeito e construiu aquela obra, então a gente optou também para fazer essa ampliação, com esses dois motivos, né, conservar a obra construída e ampliá-la para atender a demanda crescente da nossa cidade. E a partir daí, então, foi feita a fundação, a todas as estruturas, e o recurso era para isso, fazer as estruturas e fazer a cobertura. Bom, terminou o mandato, eu já estava com todas as colunas prontas, as vigas feitas, um investimento pesado, porque é a base que segura tudo ali no Reizão, e deixei a continuação do trabalho para o prefeito, no caso o prefeito Toninho, que depois foi fazer a cobertura do telhado com recursos que nós tínhamos conseguido naquele ano da minha administração. E depois ficou assim, né? Outro dia alguém perguntou, mas por que você não terminou o Reizão? Não terminei porque eu não era mais prefeito, né? Não fui mais prefeito, né? E, consequentemente, não tinha tempo para isso, né? Não tive tempo para fazer a obra toda. E até porque eu estava fazendo esse conjunto de quadras em todo o município, não só quadra, calçamento e obras de todo tipo, que o município necessitava, né? Não tinha como tirar dinheiro de tudo e fazer o Reizão, só o Reizão, porque havia muitas demandas, muitas necessidades, a gente tinha que dividir um pouco para cada setor, né? E graças a Deus nós demos a estrutura. Sei que demorou a construção aí até o fechamento, dou até os parabéns aí pela conclusão da obra, porém tem que lembrar o seguinte: se eu tivesse pensando politicamente e só no meu trabalho, no trabalho da nossa equipe, eu tinha arrumado aquele Reizão lá daquele jeito e estava pronto até hoje. Mas eu pensei no quê? No bem da cidade, na ampliação dele e, obviamente, né, um dia um prefeito falou assim para mim, um ex-prefeito, sabe, olha, a política é assim, cada um faz a sua parte, você fez a sua, tá muito bom. Né? Quer dizer, tomara a Deus que eu tivesse feito muito e muito mais. Mas, graças a Deus, a gente cumpriu a nossa obrigação e eu me sinto parceiro desse processo, porque se o Reizão está completo, tenho certeza que a nossa ação foi fundamental para que ele chegasse no ponto que chegou. Com certeza, né? Uma obra importante para o nosso município, para todos os nossos jovens e todos nós usar aquele espaço lá. Professor, e na questão da juventude, continuando esporte, juventude, né? Quais as políticas públicas foram desenvolvidas no seu mandato, específico aí para a juventude? O senhor poderia citar alguma coisa?
Em termos de política pública de juventude, né, vamos dizer assim, nós tínhamos o grande desejo de fazer a juventude se envolver dentro desse processo da participação, né, desse compromisso com a cidadania e tudo mais. Então, nós tentamos, da nossa maneira, né, além de oferecer os inúmeros serviços dentro da área esportiva, da área da educação, na área da cultura, nós tentamos envolver a juventude da melhor maneira possível. Tanto é que a nossa Secretaria de Esporte e de Esporte e Cultura também virou Esporte, Cultura e Juventude. Então, o nome ali não era para enfeitar, o nome ali significava o quê? Uma opção, uma escolha, né? Uma opção fundamental pela política pública em relação à juventude. Nós tínhamos o orçamento participativo, embora a juventude não estava organizada enquanto movimento para opinar dentro do orçamento participativo, muitos jovens participavam dessas reuniões e davam, né, as suas sugestões, e muitas delas até vitoriosas dentro da escolha do orçamento. E nesse processo de política pública para a juventude, nós tentamos incentivar, né, nós fizemos aí conferências, né, conferência da cidadania e juventude, aonde a gente tentava ali fazer uma conversa mais amadurecida a respeito desse papel cidadão, né, que o jovem deve ter dentro da sociedade, né? A gente tentou até construir aí, proporcionar o nascimento do Conselho Municipal da Juventude, que era um processo ainda que tinha que caminhar. Isso aí, né? Que a juventude é o presente do nosso município, e eles que têm a força aí de estar fazendo. Professor, nesse sentido, né, da juventude ainda, quais os eventos que envolviam diretamente a juventude? O senhor poderia citar algum para nós? Então, a gente já falou vários aqui no campo do esporte, eu vou até repetir alguns, né? A questão do desafio da independência, né? Onde nós tínhamos um grande número de pessoas todos os anos, né? Aí pegar uma faixa de juventude, uma faixa de adolescência, propriamente dito, e esse era o movimento, o Endura Pé de Moleque, nós já citamos, né? E nós tínhamos a Jornada da Juventude também, outro evento característico, né? Teve um ano que nós tínhamos 400 jovens envolvidos, e eram várias semanas de atividades que envolvia também as escolas, e era conduzido também pelo pessoal da saúde, e no final das contas eram produzidos muitos trabalhos importantes, né? E era um momento de encontro da juventude, com atividades físicas, culturais, né, históricas, e nesse ponto esse evento marcou muito, né? O programa Segundo Tempo também, em parceria com o Ministério do Esporte, que envolvia já diretamente a questão do esporte, o projeto do ProJovem, né, que nós tínhamos em Piranguinho, no Olegário, tinha em Santa Bárbara, né, que envolvia jovens de 14 a 17 anos. Aí nesses grupos que havia muitas práticas esportivas, não só de futebol, né, como jiu-jitsu, como eu já acabei de avisar, né? E tinha também a formação para a cidadania e outras atividades correlacionadas. Nós tivemos uma amostra desse movimento do ProJovem, chamado Desafio Jovem. Inclusive, eles foram num passeio a Belo Horizonte, conhecer áreas, né, dentro do assunto, da temática que eles estavam trabalhando, né? Mas dentro dessa questão da juventude, família, nós podemos dizer que várias obras, vários acontecimentos vinham ao encontro dos interesses da juventude. Por exemplo, se você pegar a própria ampliação da Praça Coronel Brás, ela tinha o objetivo de ser um centro de referência, né? Parece que não se conseguiu fazer a praça ser tão revitalizada, mas no nosso tempo nós chegamos a fazer sim. Nós fazíamos eventos semanais lá, né? E depois nós tivemos aí digamos aí a introdução da Casa da Cultura, né? E a Casa da Cultura ela proporcionava vários eventos que atraíam pessoas, principalmente a juventude na praça, né? E pequenos eventos como, por exemplo, estudos da cultura local, né? As academias ao ar livre também estavam voltadas para a questão da juventude, embora era aberta a todas as faixas etárias, né? Nós provocávamos uns eventos chamados os Artistas da Terra, muitos eram jovens, né, que iam apresentar a sua condição artística, cantar as músicas, né? Então lembro, tem várias fotos que eu recordo, né? Muita gente que era muito nova e se apresentava nesses eventos, né? E por falar em eventos, olha, uma festa do maior pé de moleque, né? Obviamente que é um negócio que envolve o turismo, envolvia as escolas, mas era um prato cheio para a juventude, era um momento de alegria, de encontro da juventude, né? E também, não só a festa para moleque, mas as próprias festas, a gente apoiava aí as festas tradicionais de bairro, sempre dava um apoio ao outro, e ali era um espaço também para o encontro da juventude.
Nós realizamos também, né, eu acho que os maiores carnavais de Piranguinho, né, durante o período que eu estive à frente da prefeitura. E sabe como surgiu essa ideia do carnaval, gente? Eu lembro de pessoas sugerindo, por que não organiza o carnaval aqui para que os nossos filhos, jovens, não saiam de Piranguinho, não vá para fora, correr risco, etc. E fiquem em nossa cidade mesmo. Quer dizer, só que de repente aquilo que era uma intenção mais local foi se tornando uma questão regional e o carnaval foi crescendo de maneira que a gente, né, foi aproveitando também do ponto de vista do evento turístico, né, na época. Muito bem. Nós fizemos vários processos. Por exemplo, eu tinha intenção de construir um teatro, não consegui construir o teatro, mas nós fizemos a Casa da Cultura, né? E a Casa da Cultura ali promovia aulas de música, aulas de dança, né? Concurso de fotografia. Nós tínhamos ali apresentação de poemas, de poesias, né? A própria manutenção do teatro, participação do Arte Vida, do grupo Viração. Então, era um espaço aberto para a arte, né? E exposição de quadros, de fotos, né? Muitos eventos. A Casa da Cultura foi muito interessante, muito importante, porque ali participavam os adultos também, mas muitos jovens, né? Os jovens muitas vezes são chegados nos grandes movimentos de massa, de esporte, mas os movimentos mais pontuais, mais aprofundados, né? De recorte mais, vamos dizer assim, uma certa exigência de elaboração, nós tínhamos ali, né, no caso do aprendizado de instrumentos musicais, por exemplo, o aprendizado de instrumentos musicais, a banda de música, que a gente, né, passou a ter uma parceria com a Arte Vida, e tínhamos uma banda de música municipal ali, e muitos jovens aprenderam ali a arte, a música, e foi muito importante. A Casa da Cultura era, vamos dizer, uma casa alugada, enquanto estrutura física, mas o sonho era ter uma casa estruturada mesmo. A gente pensava num teatro. E foi no final do mandato também que eu consegui um recurso junto ao deputado Gabriel Guimarães, que na época disponibilizou R$ 1 milhão para nós. E isso faz tempo, hein? 1 milhão naquele tempo, quanto seria hoje, né? Para quê? Para construir a Academia da Saúde, construir o teatro e comprar equipamentos e o carro para o Conselho Tutelar. E a parte do teatro, então, foi, né, eu não consegui depois, porque eu não era mais prefeito, ela foi construída pelo prefeito Toninho, né, e também inaugurado recentemente aí na atual administração, mas essa ideia de um projeto de cultura, né, e para nós o teatro era para apresentar teatro, para ser casa de elaboração de artes, né, onde os jovens e os adolescentes pudessem participar ali nos vários eventos. Nós tivemos o projeto Rondon, né, que envolveu muitos jovens, né, naquela época, né? Até na saúde, até no movimento de saúde, tinha grupos de adolescentes, né, para tratamento de saúde, tinha de 12 a 19 anos, era feito também, né, nesse setor, né? Encontro de fanfarras, levando o pessoal para encontro de bandas de música. Então, vários eventos nesse sentido da cultura e do esporte que estavam direcionados direta ou indiretamente para a formação da juventude. E nós que trabalhamos com jovens sabemos o tanto de energia que eles têm, né, professor? Mas, né, nós estamos recebendo vários recadinhos aqui, professor, não dá tempo de ler todos. Muito boa noite, dicas, sugestões, que depois a gente vai estar encaminhando aí. Nosso tempo já está se esvaindo, mas quem não está conseguindo mandar os recadinhos aí pela nossa live, vai continuar assistindo a live, vou reforçar aqui, deixar novamente, professor, o telefone, que o pessoal pode estar entrando em contato e mandando as mensagens, mandando as dicas, mandando sugestões. Vou repetir o número aqui, o pessoal está anotando, tá? 998931513, tá? Podem mandar sugestões, opiniões e assim por diante. 998931513. E também já convidando o pessoal para a próxima live, nossa, dia 12/8, com o tema desenvolvimento rural e meio ambiente, né? Meio ambiente e desenvolvimento rural. Pessoas, considerações finais, nosso tempo já está se esvaindo. Bom, a gente não consegue lembrar tudo, porque são muitos detalhes, né? Mas eu quero dizer que a gente tentou fazer realmente, né, aquela política de juventude, política de esportes, acontecer dentro do tempo que nós trabalhamos. E, é claro, nós introduzimos um processo, né, que foi seguido em boa parte, né, e nós esperamos que a cidade avance cada vez mais nessa direção
das políticas de esporte e das políticas de juventude. E eu quero encerrar aqui também, Fabinho, fazendo aqui fazer uma leitura aqui de uma poesia de Mário Quintana, em homenagem aos pais, né? Domingo é dia dos pais, então eu gostaria, são pais jovens, pais de muitos jovens, né? Pais que estão aí nos ouvindo, estão nos vendo. Então, me permite aqui fazer um fechamento aqui com essa poesia. Pode ser? Vamos lá. Pai, 3 letras apenas. São 3 letras apenas as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nele cabe o amor infinito. Para louvar o nosso Pai, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que Ele nos quer. Pai, palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Parabéns a todos os pais. Quero dar os parabéns também ao meu pai, que está junto com a minha mãe, que está junto com a minha avó, com o meu avô e com os outros avós e com muitos tios. Parabéns, pai. É isso mesmo, professor. Um abraço. Também, né, aproveitar, então, deixando os parabéns aos pais. Parabéns, professor Danirã, que é pai, é avô, né? Em especial meu pai também, parabéns.